E aí, o objetivo dessa videoaula é a gente trabalhar com dados sobre o perfil do eleitorado. Na videoaula passada, eu trabalhei em particular com o perfil dos candidatos aos cargos públicos, e nessa eu vou estar dando uma olhada para o perfil do eleitorado. E aí eu descobri algumas coisas interessantes. Então, perfil do eleitorado aqui eu só simplesmente quero entender a escolaridade, a proporção de pessoas com baixa escolaridade e nível médio ou superior, tá? Então, o objetivo aqui é gerar uma tabela no final de dois municípios, o município de Ouro Preto, onde eu resisti, e o município de Santo André, onde eu estou atualmente. Então, o primeiro procedimento aqui é utilizar, na verdade, carregar os pacotes, Electron-BR, se você não tem instalado, instale. Já ensinei outras vezes como fazer isso. Está aqui carregado. Depois disso, o procedimento é chamar a função Electron-TSE. Você vai definir os parâmetros. Então, 2022 é o dado disponível mais recente, a gente não tem 2024 ainda porque as eleições estão em curso, o TSE provavelmente vai processar esses dados e depois disponibilizar, e os autores do pacote provavelmente vão fazer o devido atualização do pacote para conseguir acessar esses dados e ficar disponíveis no pacote, beleza? Depois eu tenho aqui o Voter Profile, para saber qual argumento inserir aqui no link do pacote que eu deixei na descrição. Vocês conseguem definir qual argumento vocês poderão estar colocando aqui para puxar o dado que você tem interesse, e depois a unidade da federação, que eu não vou puxar para o Brasil inteiro, eu quero só para Minas Gerais, que eu vou trabalhar com dados de um município de Ouro Preto. Então eu quero só esse município. Então, o segundo passo, depois de feito isso, não vou carregar porque ele demora um pouquinho por conta de conexão com a internet, mas eu já tenho isso armazenado aqui no DF. Então, repare que são mais de 4 milhões de observações e 21 variáveis, já explorei um pouco disso. Eu poderia aqui apenas dar uma primeira impressão de quais variáveis vocês vão encontrar aqui, e basicamente são essas as variáveis do dataset completo, tá? Então, você tem esse tipo de variável, data de geração, hora de geração, ano de eleição, sigla, você tem essas informações nesse dataset, tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu escolhi o nome do município, escolaridade e quantidade de eleitores naquele perfil. Então, só quero só essas informações para gerar uma tabelinha. Depois eu vou filtrar por Ouro Preto. Depois de feito o filtro por Ouro Preto, poderia ter feito em ordem diferente, vou agrupar por escolaridade e pedir para ele somar a quantidade de eleitores que tem em cada nível de escolaridade, tá? Então, feito isso, depois que eu tenho essa informação, se a gente rodar só essa parte aqui do dataset, ó, eu tenho essa informação aqui, ó, tá vendo? Então, tá aqui a informação. Agora eu quero gerar uma outra coluninha aqui de percentual para eu saber quanto que isso aqui corresponde em relação ao todo. Então, é isso aqui que eu faço, ó, mutate percent. Mutate é a função para criar a nova coluna, e essa nova coluna vai se chamar percent. Então, eu nem vou armazenar ainda, mas vou rodar aqui, ó. Tá vendo? Gerou a coluninha de percentual. Então, repare que a proporção de analfabetos corresponde a 2,67 do eleitorado total. Então, feito isso, agora eu vou armazenar essa informação em OP, para que agora eu possa criar minha tabelinha. Efetivamente, essa tabelinha vai aparecer aqui do lado. Tabelinha, já tem outras videoaulas aqui também ensinando como fazer isso. Então, basicamente, eu chamo a função GT, que é uma das funções que eu carreguei, é um dos pacotes que eu carreguei aqui agora há pouco. Faço isso, defino o título, subtítulo e quais as colunas para eu também colocar na minha tabelinha. Feito isso, dou um Ctrl Enter e a tabelinha está aqui do ladinho, prontinha para eu conseguir consumir essa informação. Então, em termos gerais, aqui a informação que você tem que pode ser útil para a campanha eleitoral, por exemplo, é bom, dado que boa parte do meu eleitorado aqui tem um fundamental incompleto, é muito interessante eu ter esse tipo de informação para saber o tipo de conteúdo ou linguagem que eu devo colocar na minha campanha eleitoral. Então, não adianta eu ficar trabalhando com temas muito sofisticados, falar de economia, de PIB per capita, esses termos, às vezes, muito economês, ou às vezes até termos que não são tão acessíveis para um público que tem menos escolaridade. Então, isso é uma informação interessante. Então, essa aqui seria um primeiro achado que poderia ajudar pessoas que estão trabalhando com campanha eleitoral. E um outro elemento é para quem, sociedade de uma maneira geral, entender que supondo que esse eleitorado compareça às urnas e vote, é de se esperar que uma boa parte de um eleitorado com baixa escolaridade está decidindo o rumo da política daquela cidade. Então, você tem aqui
Então, supondo que esse eleitorado compareça às urnas, você tem que... o que não significa que as pessoas são incompetentes no sentido de não saber o que estão fazendo, saber quem estão escolhendo, mas é a informação, objetivamente falando, falou, são pessoas de baixa escolaridade que estão comparecendo mais às urnas e estão escolhendo os representantes locais. Esse é um tipo de informação objetiva, somente. Outras explorações, outras extrapolações ficaria a cargo de outros pesquisadores, outros investigadores, para chegar a essas conclusões mais robustas e tudo mais. Então, essa seria uma informação interessante para quem trabalha com campanha, quem trabalha com ciências econômicas ou qualquer outra área que está interessado em entender um pouco sobre a realidade política de cada cidade. Então, feito isso, agora eu tenho esse mesmo procedimento para a cidade de Santo André. Então, repare que aqui eu vou puxar os mesmos dados que eu puxei, só que agora eu vou filtrar para São Paulo e faço o mesmo procedimento para a cidade de Santo André. Então, eu puxo para São Paulo, quantidade de eleitores, escolaridade, nome do município e armazeno essa informação aqui no datasetzinho SA. Repare que o código para produzir a tabelinha é exatamente o mesmo, daí a grande relevância de programar. Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas de trabalhar com linguagem de programação, seja Python, seja R. Então você consegue fazer esse mesmo procedimento com o mesmo script, que já está pronto. Então, ao invés de você ficar virando um monte de planilha, copiando e colando, tá aqui, você copia e cola um script, muda uma coisa ou outra e você já tem uma conta feita. Então você vai dar um Ctrl Enter e aqui eu tenho essa informação para o município de Santo André. Então repare que diferente do que a gente observou, deixa eu ver aqui que eu não... Diferente do que a gente observou para o caso de Ouro Preto, a maior proporção de pessoas aqui nesse eleitorado são pessoas com escolaridade ensino médio. Então, repare que é 30%. O que já é uma coisa um pouco mais interessante, né? Então, se você soma ensino médio completo com superior completo, metade da população tem ali uma escolaridade relativamente boa, né? Então, isso já é mais interessante. E, ao mesmo tempo, também você consegue direcionar a campanha, enfim... Os mesmos insights que foram obtidos na primeira análise, você pode extrapolar para outros, claro, lembrando de particularidades das cidades, entender por que uma diverge tanto da outra. Claro que uma tem 750 mil habitantes, que é o caso de Santo André, e Ouro Preto tem 10% dessa população, então extrapolar a análise de uma para outra é bem diferente, mas entender como fazer leitura de cada uma dessas tabelinhas é fundamental para tomar decisão. Tá? Então, no mais é isso, pessoal. Essa foi uma videoaula pequena e breve para explorar um pouquinho mais dos microdados desse pacote maravilhoso que o pessoal desenvolveu e que eu já mencionei. E é isso. Forte abraço e até uma próxima videoaula aí.